Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez reunidos na União de Casais Online e desta feita dando continuidade à segunda parte do estudo Famílias em Oração. Nesta segunda parte, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a oração modelo ensinada por Jesus. Esta oração ficou conhecida praticamente em todo o mundo como a oração do Pai Nosso. E ela tem diversas vezes sido recitada em ambientes até não propícios para tal, e por pessoas que talvez não compreendam a ênfase que esta oração dá ao Pai, a Deus como Pai, a fazer a sua vontade, a perdoar, a não pecar. E muitas das vezes algumas pessoas fazem esta oração sem ter a noção exata de que ela é uma declaração de reconhecimento da santidade de Deus, é uma declaração de compromisso com Deus, e por isso eu gostaria de me aprofundar na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e àquelas pessoas que o seguiam. Jesus disse o seguinte no livro de Mateus 6, do capítulo 9 ao versículo 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu disse, esta oração tem diversas afirmações, diversos compromissos, diversas declarações feitas a Deus, a qual Jesus ensinou aos seus discípulos. E, ao orarmos como Jesus nos ensinou, é preciso que entendamos a necessidade de algumas atitudes importantes. Não basta recitar o Pai Nosso. É preciso que entendamos que as atitudes de contemplação, submissão, dependência, perdão, espiritualidade e adoração estão intrinsecamente relacionadas com a oração que Jesus nos ensinou. Vamos começar analisando a prática da contemplação. Os dicionários nos dizem que contemplar significa concentrar a atenção, meditar, refletir. Para que a gente possa concentrar a atenção, apesar da redundância, é necessário que nada distraia a nossa atenção. É por isso que, normalmente, oramos com os olhos fechados, para que nenhum som, nenhuma imagem, nenhuma outra atração esteja desviando a nossa atenção em relação àquilo que nos dispusemos a fazer, ou seja, meditar, refletir, orar. Para a gente fazer a prática, colocar em prática a contemplação, demanda, primeiramente, uma decisão. Segundo, demanda consciência. Vou explicar para os irmãos. Ao demandar decisão, essa decisão que temos que tomar é sobre os olhos de quem desejamos estar. Naquele momento em que decidimos orar, seja a oração do Pai Nosso ou não,
mas ela nos ensina justamente essa necessidade da contemplação, e é por isso que eu estou usando a oração que Jesus nos ensinou como exemplo, porque precisamos entender e decidir sobre os olhos de quem desejamos estar. A demanda da consciência vai fazer com que entendamos na presença de quem nos encontramos. Então, para que a gente possa desenvolver a prática da contemplação, no momento em que vamos iniciar a oração, no momento em que vamos iniciar uma conversação com Deus, é necessário sabermos sobre os olhos de quem desejamos estar e na presença de quem nos encontramos. Por isso que no início eu disse que muitas pessoas falam esta oração sem entender de quem, na presença de quem desejariam estar, ou tendo a consciência de com quem estamos falando. Na prática da contemplação, que demanda a decisão sobre os olhos de quem desejamos estar, podemos ler no contexto do próprio texto, do próprio versículo que fala sobre a oração, o seguinte: Jesus, dizendo ali para muitos daqueles que estavam ouvindo, inclusive fariseus, ele disse que, e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Podemos ver aqui que é necessário sabermos e decidirmos sobre os olhos de quem desejamos estar. No caso citado por Jesus, aparentemente algumas pessoas oravam, mas não se davam conta sobre os olhos de quem estavam ali orando. E prosseguindo, Jesus ainda disse: quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E justamente isso tem acontecido com a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou. Muitas pessoas recitam a oração e diversas vezes a repetem sem entenderem as atitudes necessárias para que essa oração seja feita. E acaba transformando a oração modelo numa repetição sem significado, sem finalidade, porque por não entenderem, repetem, mas a finalidade de conversar com Deus não é alcançada. Por isso Jesus disse: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O que Jesus estava querendo mostrar era justamente a diferença entre religiosidade, que era praticada pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes judeus daquela época, e a espiritualidade, que é aquilo que Deus deseja no nosso coração. Fazendo uma comparação, podemos ver o seguinte: a religiosidade. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Já a espiritualidade, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Religiosidade. Na espiritualidade, não sejam iguais a eles, esses pagãos, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Notem que a oração
pode ser feita por pagãos, por pessoas ímpias, que não têm um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, que não entendem o que é Deus, o que é o plano de salvação de Jesus Cristo, e passam a recitar essa oração de forma pro forma, de forma automática, mecânica, sem nenhuma valia. E é justamente a religiosidade que Jesus diz: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Enquanto que na espiritualidade, então seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Obviamente são duas recompensas diferentes. Uma recompensa para os espirituais e uma recompensa diferente para os que praticam simplesmente a religiosidade. Também, em segundo lugar, a prática da contemplação, ela demanda consciência. Ou seja, será que nós sabemos na presença de quem nos encontramos? Será que as pessoas que têm orado ou até rezado o Pai Nosso têm noção da presença em que nos encontramos? Se não, vejamos o texto. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos analisar esses três trechos desse primeiro verso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, logo no início da oração, nós estamos sendo convidados a refletir sobre Deus é nosso Pai. Onde Ele está? Está nos céus. Eu sei o que é ser santo. Eu sei o que é santificação. Na prática da contemplação, vamos analisar a primeira frase. Pai nosso. Ora, quando eu chamo alguém de pai, significa que eu sou filho. Filho natural ou até filho adotivo. Quando eu chamo de pai, sou filho. Mas a minha pergunta é: quem são os filhos de Deus? Todos na face da terra são filhos de Deus? A quem Jesus ensinou essa oração? Vocês, coloquei ali um adendo meu, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vocês, discípulos. Os discípulos podiam entender a essência desta oração por estarem em aprendizado ali com Jesus Cristo, naquele ministério que depois os transformou em apóstolos, de onde originou-se a igreja primitiva. Criaturas de Deus são filhos de Deus? Vamos ver o texto. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, uma criatura de Deus. E depois do pecado, Deus disse: porque você é pó, ao pó voltará. O homem, a princípio, foi criado não para a morte, mas para viver. Por consequência do pecado, a morte passou a fazer parte da vida do homem. E por isso que Deus disse que, porque você é pó, ao pó voltará. Ora, a partir de Adão, várias outras pessoas foram gerados, seus filhos, netos, bisnetos, até os dias de hoje. E é óbvio que nessas gerações aconteceu que homens perversos e homens bons foram gerados.
Com certeza há uma diferenciação entre criaturas de Deus e filhos de Deus. A partir do pecado, nós ficamos destituídos da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas, através do sacrifício de Jesus Cristo, temos reconciliação com Deus. Disse Paulo aos Efésios: entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Portanto, até que haja a conversão, até que recebamos a Jesus Cristo no nosso coração e tenhamos uma vida na presença de Deus, nós somos filhos da ira e não filhos de Deus. Portanto, para que possamos chamar Deus de Pai, é necessário nascermos de novo. É necessário uma transformação na nossa vida. Logo, a pergunta que vem é: os fariseus, aqueles que estavam ali atentando contra a vida de Jesus Cristo, eles eram filhos de Deus? É óbvio que não estamos na condição de julgar até os fariseus. À medida que julgarmos, seremos julgados. Mas o que eu quero mostrar é o que o próprio Jesus Cristo disse a respeito dos fariseus. Eles responderam, os fariseus: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai, que é Deus. Mas Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. De onde conclui-se que os fariseus não eram filhos de Deus. Afinal, então, quem são os filhos de Deus? A resposta está a seguir no texto de João, capítulo 1, 12 a 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, não nasceram por descendência natural. As gerações que seguiram Adão, até os dias de hoje, nenhuma dessas pessoas pode ser considerada filho de Deus por conta de uma descendência natural, nem pela vontade de um marido que tem relações com a sua esposa com o intuito de procriarem. Esses filhos não são filhos de Deus, porque foram gerados a partir da vontade de um homem e de uma mulher. Somente aqueles que nasceram de Deus é que podem ser chamados filhos de Deus. São esses que podem se dirigir na oração e chamar Deus de Pai. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, e traduzido, Papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somente os que se enquadram no texto de Paulo aos Romanos são filhos de Deus e, consequentemente, podem, de fato, ao contemplar, sabendo na presença de quem estão conscientemente, desejando estar na presença de Deus, podem chamá-lo de Pai. O segundo trecho que destaco agora é que estás no céu. Onde está a casa do nosso Pai?
Muitas vezes, nós que somos humanos e que não conseguimos sequer entender, muito menos vislumbrar aquilo que seriam os céus, é justamente lá que Deus está. E é preciso que tenhamos essa consciência. Nós temos essa consciência porque nós cremos na palavra de Deus e naquilo que está ali escrito para nos ensinar, para nos admoestar. Diz a palavra de Deus: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, a quem tenho nos céus senão a ti? Pergunta o salmista. Ora, quando oramos, precisamos ter a consciência desse Deus poderoso no trono da graça, nos céus, um Deus que criou tudo que existe aqui no universo, criou o homem, criou a natureza, criou a todos nós. Nós precisamos ter esta consciência de que o Pai Nosso está nos céus. Porque o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O Senhor, nosso Pai, está nos céus. A terceira consciência que precisamos ter é que aquele na presença de quem estamos é santo. Santificado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. É o que tira a vida e a dá. Ele é o eterno Deus, o Senhor, o Criador. Santificado seja o teu nome. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a consciência que precisamos ter na prática da contemplação, de que Deus é o nosso Pai, porque fomos eleitos seus filhos, e que Ele está no trono da graça, nos céus, e que santo, santo é o Senhor, santificado seja o teu nome. Daí a explicação de Jesus ter feito esta introdução na oração, mostrando-nos a necessidade de declararmos a Deus como Pai, de entendermos onde Ele está e de reconhecermos que santo é o seu nome. Bem, precisamos ainda entender uma outra atitude importante ao orarmos, como Jesus nos ensinou. Precisamos ter a atitude de submissão. A prática da submissão é mostrada neste trecho: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos agora nos deter nestas duas frases: venha o teu reino,
seja feita a tua vontade. Ora, a prática da submissão, ela demanda desejo e demanda escolha. Então, ao desejarmos ser submissos, ao escolhermos sermos submissos, precisamos responder a duas perguntas. No que tange ao desejo, a que reino desejo pertencer? E a quem escolho me submeter? Estes são os dois questionamentos que precisamos fazer e para que possamos consolidar a prática da submissão. A prática da submissão, a que reino desejo pertencer, está relacionada nesta frase: venha o teu reino. Mas o que é o reino de Deus? Para isso, vamos recorrer à palavra de Deus, que vai nos mostrar explicitamente o que é o reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É por isso que quando nós declaramos, nós desejamos, venha o teu reino, pertencemos a este reino de fato, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É necessário, portanto, que tenhamos a consciência, tenhamos o desejo de que o reino venha. Jesus respondeu aos seus discípulos: a vocês, discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus era o reino encarnado diante daqueles fariseus que não o receberam. O reino de Deus está aqui, na igreja, no corpo de Cristo. O reino de Deus somos nós, o seu povo. E esse reino é um processo de consolidação que só terminará quando Jesus Cristo voltar em glória nos céus para levar todos os seus. E aí se estabelecerá definitivamente o reino de Deus. E esse desejo que expressamos nessa oração tem que ser um desejo sincero, de que esse reino venha e se estabeleça definitivamente. Na prática da submissão, vai demandar agora uma escolha. A quem escolho me submeter? Seja feita a tua vontade. Quando nos submetemos, devemos estar preparados para a vontade de Deus. Ainda que estejamos buscando alguma coisa, quando essa coisa não acontece, se não aconteceu, porque não foi a vontade de Deus. Para fazermos esta oração, precisamos escolher, precisamos ter a sinceridade, a honestidade de declarar: seja feita a tua vontade. Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade.
Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando aquilo que pedimos não acontece, precisamos dar graças a Deus. A resposta de Deus pode ser sim, espere um pouco ou não. Precisamos estar preparados para declarar com sinceridade de coração: seja feita a tua vontade. Esta é uma escolha de se submeter à vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus, disse Jesus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vejam, a correlação do Pai Nosso que está nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas não basta clamarmos, Senhor, Senhor, é preciso também que façamos a sua vontade, a vontade de Deus, para que esta vontade seja uma escolha, a vontade de Deus seja a escolha que vamos optar na nossa oração. Um exemplo que nós temos foi quando Abraão estava com 99 anos de idade e o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Esta promessa foi cumprida, porque esta promessa tinha uma condição: fazer a vontade de Deus. Deus tem planos para nós, mas é preciso que façamos a sua vontade para que os planos que Deus tem para as nossas vidas possam acontecer, assim como aconteceu com Abraão, que escolheu fazer a vontade de Deus. Ainda dentro da vontade de Deus, Jesus, quando estava próximo de ser preso, de ser crucificado, de ser morto, ele orou e disse, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O próprio Jesus, Deus encarnado, o Filho, colocou-se na condição de servo, de obediência, e declarou, seja feita a tua vontade. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, a dependência também é uma atitude importante que precisamos tomar ao orarmos como Jesus nos ensinou. A prática da dependência vai demandar necessidade, satisfação, gratidão, humildade, fé. Para que nos coloquemos na total dependência de Deus, é preciso que coloquemos as nossas necessidades para Ele. Ao sermos supridos, tenhamos a satisfação, tenhamos a gratidão, que saibamos receber aquilo que precisamos através da dependência de Deus com humildade e através da fé. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É que o que este trecho da oração de Jesus Cristo nos ensinou
diz: vamos nos ater a esses 3 subtrechos. O pão nosso nos dá e hoje. A prática da dependência demanda necessidade. Quando nós olhamos, a princípio, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a primeira ideia que temos de o pão nosso é de o pão físico, aquele que alimenta fisicamente o nosso corpo, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta. Mas, a bem da verdade, em primeiro lugar, o pão nosso trata-se da palavra, a palavra de Deus. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Isso foi dito por Jó. Ou seja, primeiro, o reino de Deus. Primeiro, a sua palavra. Depois, o alimento. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão nosso. É óbvio, dentro da segunda necessidade, agora sim, falando do pão físico, do pão com o qual nos alimentamos no nosso dia a dia, diz Paulo aos Filipenses: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Nessa última parte, o trecho do livro de Provérbios de Salomão. Quando Jesus fala sobre buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos sabem que estas coisas do contexto são comer, beber e o vestir. Pão nosso de cada dia. Primeiro, a palavra de Deus nossa de cada dia. Depois, o pão nosso físico, o alimento que nós precisamos a cada dia. É este o pão que, neste momento, Jesus mostrou sobre a necessidade, sabendo que nós temos essa necessidade. E ele, ainda assim, ensinou que nós orássemos, declarando sobre a nossa dependência de Deus para receber o pão nosso. Quando recebermos esse pão nosso, essa prática de dependência agora demanda satisfação. O povo de Israel recebeu o maná e reclamou. A murmuração é algo que Deus não tolera. Então, quando nós recebemos aquilo que Deus sabe que é o que precisamos com isso estarmos satisfeitos, estarmos alegres. Alegrem-se sempre, orem continuamente, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Será que esta palavra tem sido uma realidade na minha vida?
Será que esta palavra tem sido uma realidade na sua vida? É a palavra de Deus. Nós não gostamos muitas vezes de nos contentar com pouco. Só que esse pouco é aquilo que precisamos, comer e vestir. E quando a gente tem o que comer e com o que se vestir, diz o apóstolo Paulo, estejamos, pois, satisfeitos com isso. E continua aconselhando a Timóteo, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O pão nosso. Esse pão nosso demanda ainda gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A prática da dependência demanda também gratidão. A prática da dependência demanda humildade. Quando na oração o pão nosso de cada dia nos dá. Precisamos receber o pão nosso com humildade. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os honre no tempo certo. No tempo certo, Ele nos dará honra. Pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Se nos humilharmos, Deus nos dará a exaltação. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A prática da dependência demanda humildade para que possamos receber a riqueza, a honra e a vida, que é aquilo que Ele nos dá. E tudo o que Ele nos dá vem por intermédio da fé. A prática da dependência demanda fé. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, a prática da dependência demanda fé. Não há necessidade de ficarmos ansiosos, preocupados, se irá ou não acontecer. Essa fé vai ser comprovada através daquilo que irá acontecer conforme aquela vontade de Deus que nós colocamos em primeiro lugar. Quando nós escolhemos que a vontade de Deus fosse feita, é esta vontade de Deus que vai acontecer na nossa vida, através da nossa fé. E é através da nossa fé que tudo isso nos será dado hoje. Deus sabe, muito antes de pedirmos, aquilo que nós precisamos. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam,
tudo o que vocês precisam hoje, através da fé. Meus irmãos, no próximo domingo, continuaremos com a terceira e a última parte desta reflexão trecho a trecho da oração modelo ensinada por Jesus. Nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações, os sofrimentos e os problemas, nos apresentaremos diante de Deus em oração e Ele nos dará a vitória. Amém.